A paz do Senhor a todos. Estamos aqui em mais uma aula da nossa lição bíblica, né? Nesse trimestre nós estamos tratando sobre Jesus e o reino de Deus, né? Estamos na lição 7ª da classe juvenis, que tem como tema a ressurreição de Jesus. Na semana passada, na lição anterior, tratamos sobre o tema da crucificação de Cristo, né? Que foi um tema super importante, onde foi mencionado o grande amor de Deus para com a humanidade, que foi entregar o seu único filho, né? Através da morte, que ele foi o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. E ali ele foi crucificado, foi morto, mas aí teve o grande evento da história, que ele ressuscitou ao terceiro dia. E é a prova viva que nós também podemos ter esse direito de ir morar no céu, onde ele foi preparar lugar. Então a aula de hoje ela vai tratar sobre esse tema tão peculiar, que é a ressurreição de Jesus. Tema esse que muitos historiadores seculares, né, tentam debater, tentam falar que o nosso Senhor não ressuscitou, porque sabe que isso é a prova viva do cristianismo, dessa ascensão do cristianismo. A leitura bíblica está lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 7, que diz: Ide depressa e dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galiléia. Lá, o haver de rever, eu vos disse. Certo? Dando continuidade à leitura em classe, vocês podem pegar a sua Bíblia, ou quem tem a lição acompanhar, tá certo? A gente não vai fazer ela porque ela é bem extensa, mas está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, os versículos 33 ao 46. Então, vocês ficam com essa meditação, para que possam também dar continuidade à nossa aula. Então, nessa aula nós vamos tentar responder essa indagação. Por que a ressurreição de Cristo é tão central para o cristianismo, né? Precisamos entender que o cristianismo é a religião que dá embasamento a todos os seguidores de Cristo, né? Dentro do cristianismo a gente vai ver várias vertentes, várias religiões, várias denominações religiosas, melhor falando, certo? Mas o ponto central do cristianismo é Jesus, é a ressurreição de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo. Durante essa aula nós vamos entender porque é tão central para o cristianismo a ressurreição de Jesus. Tópico primeiro, nós vamos tratar sobre o milagre da ressurreição, né? Os ensinamentos de Jesus agora eram confirmados pela mensagem da cruz e a certeza de que o Filho de Deus voltaria para buscar os seus. Quando nós começamos a meditar nas Escrituras, nós percebemos que todo o Antigo Testamento ele aponta para a vinda do Messias. O Messias que viria para salvar, para libertar o seu povo do jugo do pecado, né? Sabemos também que Jesus ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por ser perfeito, porque dele não se encontrou pecado, não se encontrou maldade, e ele fez esse sacrifício por nós. Então, a crucificação ela foi o ponto-chave da vitória de Jesus para com o nosso maior inimigo, que foi o pecado, certo? Então, Jesus ele foi crucificado e ele foi morto. Mas o que é maravilhoso é entendermos que ele morreu, mas ele não ficou lá preso, ele não ficou lá sepultado. A Bíblia nos mostra que ao terceiro dia, na manhã do domingo, ele ressuscitou. E isso é coisa maravilhosa. No Evangelho de João, no capítulo 14, né, está lá escrito uma promessa do Senhor para com todos aqueles que o seguirem, todos aqueles que o aceitarem, que escolherem essa caminhada. Que ele disse, olha, eis que eu estou indo, mas eu vou com uma missão. Eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, vós estejais também. Então, isso é coisa grande, maravilhosa. Dando continuidade, ainda no tópico primeiro, a lição ela vem trazer algumas ressurreições de pessoas que ressuscitaram lá no Antigo Testamento. Então, ela vem trazer exemplo do filho da viúva, do filho da sunamita, do homem que foi jogado e quando tocou nos ossos do profeta Eliseu, ele também retornou à vida, né? São exemplos de pessoas que
ressuscitaram no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a lição me traz o exemplo da filha de uma viúva, do filho de uma viúva, melhor falando, desculpem, da filha de Jairo, de Lázaro, né, que essa história é tão contada por muitos. Quem é que não conhece a história de Lázaro? O amigo de Jesus que passou 4 dias mortos, né, que já fedia o seu corpo quando Jesus realizou o grande milagre de trazê-lo à vida, né? Também temos o exemplo de Tabita, de Eutico, né, que também foi ressuscitado através da oração, e de muitos outros santos, que está lá escrito no livro de Mateus 27, 52, muitos outros santos que ressuscitaram. Esses santos aqui que esse texto fala, justamente quando Jesus ele foi crucificado, quando ele morreu. A Bíblia relata que muitos santos, muitas pessoas que morreram em santidade, que morreram obedecendo, né, a palavra, elas ressuscitaram. Então foi um evento que foi registrado, está lá, você vai encontrar nos evangelhos. Então, o que é que difere, né, essas ressurreições da ressurreição de Cristo? Porque pode surgir essa indagação, né? Mas se outros ressuscitaram, o que é que difere então a ressurreição de Jesus? O ponto-chave aqui que a lição vem trazer é o grande milagre da ressurreição de Cristo. Por quê? Todos esses que ressuscitaram, eles ressuscitaram naquele determinado momento, porém, eles estavam num corpo limitado e depois eles morreram normalmente, com morte natural. O que difere de Jesus é que Jesus, ele, após ter ressuscitado, ele permanece vivo até hoje, né? A Bíblia diz que ele ressuscitou e subiu aos céus, ou seja, ele ressuscitou e não voltou a morrer. Ele permanece vivo e viverá eternamente. Isso é coisa maravilhosa. Já no tópico 2, a lição ela vem trazer algumas provas, algumas testemunhas, né, da ressurreição de Cristo. Como provar algo tão maravilhoso e sobrenatural? Então, esse questionamento é o que muitos historiadores seculares vêm tentar contestar, né? Muitos falam que a questão da ressurreição de Jesus é fábula, são histórias recontadas, mas mentirosas, que não foi fato verídico, né? E o que é que prova se algo é realmente verdadeiro? Uma das coisas são as testemunhas. É preciso haver testemunhas que comprovem que aquele fato realmente existiu. Então, a lição ela não vai trazer uma nem duas testemunhas da ressurreição de Jesus, né? Quando nós começamos a ler os evangelhos, o Novo Testamento, nós vamos perceber muitas testemunhas desse fato, né? E a lição vem trazer lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 9, a testemunha Maria Madalena, né? Onde foi uma das mulheres, a primeira mulher que viu, né, que teve esse contato, que soube do grande milagre da ressurreição de Jesus, né? Outra que comprovou isso foi outras mulheres, que está lá no livro de Mateus, capítulo 28, os versículos 9 e 10. A Bíblia também trata de discípulos no caminho de Emaús, né? De Pedro, de 11 apóstolos e de centenas de irmãos que também presenciaram, né, Jesus após ter ressuscitado. E por último, a última pessoa, né, que também a gente pode citar aqui, que contemplou, né, Jesus ressuscitado, foi Paulo. Está lá escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Então, eu já convido a você, se tiver a oportunidade, né, todo esse capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala sobre a questão da ressurreição e o corpo transformado, e todos os detalhes que nós precisamos entender sobre a ressurreição e sobre a promessa de também nós termos nossas vidas e os nossos corpos transformados, assim como o de Cristo. Uma curiosidade que eu quero trazer também para esta aula é sobre outro fato que comprova que Jesus ressuscitou. O túmulo de Jesus era guardado por soldados romanos. Precisamos lembrar que Jesus era um grande líder religioso, fundador do cristianismo, e ele foi perseguido. Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, quando ele foi colocado dentro do sepulcro, os líderes da época, eles colocaram soldados
né, para proteger o túmulo, com medo que o corpo de Jesus ele fosse roubado. Então, isso foi maravilhoso porque essa atitude deles também acabou sendo um argumento, um fato de comprovação que Jesus ressuscitou, porque era impossível, né, o corpo de Jesus ter sido roubado, sendo tão bem protegido pelos soldados romanos. Então, esse é mais um argumento da ressurreição de Jesus. Outro fato que podemos comprovar a ressurreição de Cristo é muitos discípulos morreram como mártires. Mesmo após a ressurreição de Cristo, a gente vai ver lá, principalmente no livro de Atos, que fala sobre a história do cristianismo, como iniciou a igreja primitiva, nós vamos contemplar vários discípulos, vários apóstolos sendo torturados e sendo mortos porque defendia a morte e a ressurreição de Cristo. Ora, se Jesus não tivesse ressuscitado, se eles não tivessem essa certeza, será que eles dariam sua vida para defender uma mentira? Será que eles continuariam, né, a ser subjugados por algo que fosse só falácias? Na verdade, Jesus ressuscitou e eles tinham a convicção, porque eles contemplaram, porque eles acreditaram no que viram e no que realmente os fatos históricos comprovaram. Então, nosso Jesus ressuscitou. E para finalizar essa questão das testemunhas, das comprovações sobre a veracidade da ressurreição, nós podemos também citar alguns historiadores seculares, né? Alguns historiadores não cristãos que nos seus estudos, nos seus arquivos, eles falam sobre o fato da crucificação e da morte e da ressurreição de Jesus, né? Podemos citar o historiador Tácito, Plínio, o jovem, também foi um historiador que tratou sobre esse assunto, Joséfo, né? O Talmude babilônico também trata sobre isso, e o historiador grego Luciano de Samosata, né? Então, foram pessoas que não foram cristãos, que não eram seguidores de Cristo, mas eram estudiosos que pesquisaram e que em seus arquivos eles falam sobre o fato da ressurreição de Jesus. Então, isso é coisa maravilhosa, né? Então, o nosso Jesus, ele ressuscitou. Isso não é conversa paralela, isso não é uma conversa mentirosa, pelo contrário, é verdade, né? A Bíblia relata, nós já vemos aqui várias provas na Bíblia, em historiadores e também vários fatos que têm comprovado a ressurreição de Jesus. Prosseguindo, nós agora adentramos ao tópico 3 da nossa lição, que ela vai tratar sobre, mas qual o significado da ressurreição de Cristo? Então, que importância tem isso para a igreja? O que é que isso vai influenciar nas nossas vidas? Esse é o grande questionamento que nós temos para falar sobre esse ponto. Então, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 14, depois o versículo 20, está escrito: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Então, aqui nós estamos, assim, contemplando, né, palavras do apóstolo Paulo, né, escrevendo ali a igreja de Coríntios, né, onde ele afirma, né, que se realmente Cristo não ressuscitasse, então a nossa fé, a nossa pregação, ela seria vã. Porque qual é a base do cristianismo? É que Jesus ele veio ao mundo, né, padeceu pelos nossos pecados, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E não apenas ressuscitou, ele subiu aos céus e fez uma promessa. E qual foi a promessa que Jesus fez? Que ele viria outra vez e viria para buscar a sua igreja. E qual é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo sou eu e é você. A igreja de Cristo é todo aquele que professa o nome de Jesus, que anda como Jesus andou, que tem buscado ser obediente à sua palavra, que tem buscado ter uma vida dedicada à sua vontade. Então, esse texto que nós meditamos, ele fala que ele foi feito as primícias dos que dormem.
O que são primícias? É o primeiro, né? O que Jesus fez foi o exemplo. Ele mostrou que ele ressuscitou e que ele também deixou essa promessa para a sua igreja, que nós também ressuscitaremos, né? Os que dormem, né? Então, Jesus, ele é maravilhoso, né? Ele deixou esse ensinamento, essa é a base da nossa fé, essa é a base daquilo que nós defendemos, que há sim solução para a humanidade, que a morte ela não é o fim, pelo contrário, a morte é apenas o começo de uma eternidade. Eternidade com Cristo ou eternidade com Cristo. Então, essa escolha depende de nós, certo? Dando continuidade, né, ainda diz assim, a ressurreição de Cristo é o fato que coloca o cristianismo em uma posição de distinção, se comparado às outras religiões. O que também é maravilhoso entendermos, pararmos para analisar, é que as grandes religiões mundiais, né, se nós formos olhar os seus fundadores, se formos lá no cemitério, no seu túmulo, a gente vai lá, jaz o corpo de fulano de tal, né? Mas se você for lá no túmulo de Jesus, você vai ver que lá ele não está, porque ele ressuscitou. Mas os líderes das outras grandes religiões, eles não permanecem vivos, eles estão lá sepultados. Então, essa é a grande distinção do cristianismo, que o grande líder que fundou o cristianismo, que é a saber Jesus Cristo, ele permanece vivo e viverá eternamente. Já agora, partindo para o finalzinho da nossa aula, entramos no último tópico da nossa lição, que vai tratar a você 2 convites. Na verdade, esse tópico ele vai falar sobre as 2 coisas que o Senhor determinou para que isso aconteça nas nossas vidas. São 2 convites, mas na verdade também são 2 ordenanças, né? O primeiro convite é aceitar a Cristo e viver a redenção por meio do seu sacrifício na cruz. Então, é necessário uma aceitação. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse convite ele é necessário ser aceito. Primeiramente, eu preciso crer. Segundo, eu preciso aceitar. Eu preciso tomar essa decisão, eu preciso querer, né? A Bíblia diz que todo aquele que vier a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, não importa o que você fez, quem você é, quais são as suas atitudes, o que importa é que a partir do momento que você quiser tomar uma decisão em aceitar Jesus, em servi-lo, ele estará de braços abertos para lhe receber. Então, o primeiro convite é aceite a Cristo, né? Venha viver essa redenção. A Bíblia diz que o sacrifício de Cristo, ele é poderoso para apagar, para anular, para descartar toda a nossa vida pregressa, tudo aquilo que nós fizemos antes de Jesus que não foi aprovado, que estávamos realmente, toda a humanidade estávamos condenados à morte eterna. Mas a partir do sacrifício de Cristo, a partir da cruz, a partir do Calvário, nós temos esse direito de entrarmos no céu, de termos o direito à salvação. Mas esse direito está posto para todos. Mas todos quem? Todos os que crerem e receberem. Então, o primeiro convite do Senhor Jesus para a humanidade é: aceite a viver a sua redenção. O aceite como Senhor e Salvador. Não só como Salvador, mas como Senhor. Porque Senhor é aquele que manda, é aquele que está acima, é aquele que é o nosso guia. Então, ele dá essa ordenança, aceitar a Cristo. Então, esse é o primeiro convite. E o segundo convite que a lição vem nos trazer é anunciar a todo mundo as boas novas de salvação. Então, a partir do momento que você toma a decisão, que você aceita Cristo, que agora você passa a ser filho de Deus, porque até então nós éramos criaturas, né? Lá em João capítulo 1 fala, no versículo 12, que os filhos de Deus, nós tomamos esse título a partir de Jesus. Foi ele que nos deu esse direito, certo?
Então, a partir do momento que eu tomei essa decisão, aí sim, vem o segundo convite. Qual é o segundo convite? Anunciar a todo mundo as boas novas de salvação. Então, dai de graça aquilo que de graça nós recebemos. É uma obrigação da igreja. Eu preciso ser uma carta viva de Deus. Eu sempre costumo dizer essa frase, porque nós esquecemos muitas vezes que a maior lição, que a maior mensagem que podemos dar ao mundo é com a nossa vida, com o nosso testemunho. Então, que eu e que você sejamos cartas vivas do Senhor nessa terra. Sejamos luz, sejamos sal, certo? Então, anunciar todo mundo as boas novas de salvação. O que são as boas novas de salvação? É o Evangelho. É anunciar que há solução para o seu problema, que há solução para a sua vida, que nada está perdido. E quanto à vida, há esperança. É anunciar que o Senhor, Ele salva. Anunciar que o mundo jaz no maligno, porém, que existe um caminho, né, que é o terceiro quadrinho aí do nosso slide. Lá no livro de João 14,6 diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Completando o texto ainda diz, ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Então, é uma obrigação da igreja anunciar Jesus. Você, juvenil, você pode, hoje tem muitas formas, muitas maneiras de anunciarmos ao Senhor Jesus, né? Através desse avanço da tecnologia, através do celular que está em nossa mão. Então, você hoje pode falar de Jesus de várias maneiras, através de uma mensagem no WhatsApp, né? Além da sua vida, que é o maior testemunho, como eu já falei aqui, através da mensagem, através de enviar um louvor, através de um convite. Então, não se prenda, não perca as oportunidades que o Senhor tem lhe dado. Eu costumo dizer na sala de aula que muitas vezes, por sermos cristãos, somos menosprezados, às vezes somos deixados, né, de lado. Os adolescentes aí na escola podem falar isso com mais firmeza. E muitas vezes, para que a gente entre nos grupinhos, nós começamos a nos misturar, começamos a anular quem somos para parecer com o mundo. Só que eu sempre digo o seguinte, que a partir do momento que nós permanecermos firmes na decisão que tomamos, seguindo a Cristo, mesmo muitas vezes tendo essa rejeição, lá na frente nós vamos colher nossos frutos, né? Porque quantas vezes, assim mesmo que muitas vezes nos menosprezam, são eles que vêm nos procurar pedindo oração, pedindo conselho. Sabe por quê? Porque ser luz é dissipar as trevas. E nós precisamos ser luz, né? Então, que esses dois convites possam estar presentes em nossas vidas. Que eu possa aceitar Cristo e que também eu possa levar Cristo a outras pessoas. Porque essa é a vontade do Senhor, certo? Então, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui com vocês. Espero que tenha sido clara a nossa aula, que possamos ter aprendido, né, sobre a ressurreição de Cristo e que o Senhor venha nos abençoar grandemente. Então, tenham uma semana abençoada, protejam a você e sua família, né, desse Covid que está assolando toda a nação, não só a nação, né, mas é uma pandemia, ou seja, ela está a nível mundial. Mas nosso Deus é aquele que cura, que protege e livra, né? Então vamos continuar orando, mas também nos protegendo, porque isso é essencial. A Bíblia diz, vigiai e orai. Então a vigilância ainda está na frente da oração. Que Deus nos abençoe, fique na paz do Senhor.